sobre essa questão de liberdade, né? Que é o tema de hoje, é a liberdade e ser livre, né? Ótimo. Vamos lá, então. Vamos lá. Bom, a gente sabe que toda a criação ela é uma concriação concluída. Tudo que você fala criar é algo novo. Se é algo novo, porque o velho já acabou. Então, sempre que a gente fala de velho, tá? Eu quero que você calcule o número só da palavra velho, né? Você vai Ah, ver que é o número 8. velho. Também 62. E aí eu vou te dar uma lei que hoje eu estou dando, que eu não te dei ainda, que o número sempre está enraizado no outro. Então, não existe 62 que a raiz dele não passe pelo 31 e por todos os seus múltiplos. Então, antes de eu falar do 62, eu posso falar do 31, do 1, do 2, que são os múltiplos de 62. Por quê? Porque eu estou falando de essência. E a essência é o princípio que ela tem a mesma raiz. Então, a mesma caneta que eu faço aqui, outra caneta, outra caneta, outra caneta, eu estou fazendo caneta, eu só estou mudando o tempo. Então, na realidade, tudo que é velho, né? Tudo que foi acabado serviria de experiência para mim. Todo fim é a experiência que eu tenho para um novo começo. Certo ou não? Certo. Então, o homem, Ah, ele é o começo. Porque o homem é o começo? Porque ele, no fundo, ele poderia sempre se renovar. Certo? certo. Só que ele só pode se renovar se ele descartar o velho. Né? Não dá Tá. para ele descartar, sem ele descartar o velho, como ele vai começar algo novo? Né? Tudo começa eu descartando o velho. Por exemplo, a gente está estudando, né? A gente está estudando, eu e você juntos, né? A escritura. Você não via dessa maneira nova. Você está vendo elas agora de maneira nova. Para isso, você teve que descartar o velho. Algumas Sim. coisas do velho podem ter te servido, não, não, para que você comece um novo com coisas do velho. Mas, de qualquer jeito, você tem que começar o novo, você tem que descartar alguma coisa. É uma lei da natureza. Então, em qualquer movimento que exista, você está partindo para outro lugar, você teria que buscar uma análise do que aconteceu, né? Ah, Eu quero analisar o que aconteceu, e a partir da análise daquilo que já existiu, né? Eu posso começar o novo. Existe uma coisa muito importante, então. Como tudo é matemático, eu vou dizer que tudo que começa e tudo que existe e termina só vai até o número 21. tudo Tudo que que existe começa, tudo que termina, só vai só até vai o até o número 21. O Celso, eu posso. Tudo que começa, tudo que termina, essa conexão eu não entendi.
Mas esse negócio das Tivesse mudanças. um entendimento, eu vou te explicar e você vai entender. Tá. Quando as coisas foram criadas, elas foram criadas além do velho. Porque o velho é aquilo que não tem mais como eu recuperar. Como eu expliquei, é aquilo que eu vou ter que descartar, Uhum. certo? Certo. Então, ele existe eternamente para um lembrete para nós. Para a gente olhar para aquilo e falar assim: olha, eu posso seguir ou não o que já fizeram. O que já fizeram eu posso seguir ou não. O que já falaram eu posso seguir ou não. O que já viveram eu posso seguir ou não, e etc. Então, quando eu olho o passado, tenho duas alternativas. Quando eu olho para o presente, eu também tenho sempre duas alternativas e eu não tenho como olhar para o futuro. Eu posso ter fé no futuro, mas não tenho que olhar porque ainda aquilo não aconteceu. Mas não aconteceu, mas eu posso imaginar, visualizar como é que eu quero que aconteça. Pode, mas não tem sim ou não porque não aconteceu. Então, por lei natural, só existe tudo que existe do sim ou não do passado e do sim ou não do Presente. presente. Quantas formas máximas tem? Quatro. Sim ou não Quatro formas, passado, sim ou não presente. certo? Quatro formas máximas. Essas quatro formas máximas, assim por diante, não estão me mostrando o futuro. Só se eu me identificar com esse passado. Perceber que eu não sou diferente desse passado. Né? Falou, olha, meu pai, meus avós não passaram situações tão diferentes que eu. As pessoas faziam sexo não tão diferentes que eu. Elas comiam feijão não tão diferentes que eu, e etc. E aí, a partir daquele momento, eu aproveite a experiência dos outros. Né? Mesmo sabendo que a minha forma é diferente da deles, eu vejo algo essencial igual, principal igual. Eu vejo semelhança, eu vejo analogias e assim por diante. Certo? Certo. Com o número, né? Isso vai ficar bem interessante. Por quê? Porque dentro dos números, dentro do nosso sistema, o nosso sistema é baseado no número 7. Por que nosso sistema é baseado no número 7? Porque quando a gente vai contar a gravidez de uma mulher e a formação das coisas, a gente vai contando de 7 em 7. Primeira semana de gravidez, segunda semana de gravidez, terceira semana de gravidez e assim por diante, né? Uhum. Então, nosso sistema é 7. Como tudo vai existir um passado, presente e futuro, quanto é 7 vezes 3? 21. Isso. Então, nosso sistema ligado ao passado, presente e futuro são 21 fases. Certo? Certo. Essas 21 fases, na realidade, elas têm que ser analisadas e examinadas por alguém que já passou por elas. E para alguém ter passado por elas, essas pessoas tinham que estar no número 22. Um a mais. Né?
E quais são essas 21 fases? Então, aí a escritura, né, ela vai começar a dar dica de cada fase através de capítulos, versículos e assim por diante. O tarô vai ter 21 arcanos, né? Tudo vai ser para quê? Para explicar. Eu te garanto que se você conseguir, né, meditar, você vai começar a perceber que existe um caminho ali que não se fala dessa forma que você colocou. Por quê? Porque a forma ela vai mudar para cada um, mas vai ter uma essência ali peregrinando. Por que a forma vai mudar para cada um? Porque vai depender da sua escolha. É a sua liberdade que vai ver como cada fase. Porque eu não posso estipular para você o que é o primeiro. Eu também não posso estipular para você o que é o segundo. Eu também não posso estipular para você o que é o terceiro, nem o que é o quarto. Mas, né, se a gente pensar juntos, a gente vai começar a formatar essas ideias, né? Então, eu não posso chegar para uma pessoa, o que é o mais importante? Mesmo sabendo que é o primeiro. Por quê? Porque a condição do 1 está ligada ao 2, que está ligada ao 3, que está ligada ao 4, que forma o mesmo novelo, que a gente vai chamar de unidade. Então, primeiro a gente definiu o que é o 1. Então, claro que é o 1 para a humanidade é Deus, né? Esse é o único que a gente pode definir. É Deus. Só que Deus vai fugir do escopo humano numerologicamente falando, porque ele já dá 49, que é igual a 4. Então, ele está além do começo, meio e fim. Do lado filosófico, se eu multiplicar tudo por 3. É uma análise depois do fim. Acabou. Aí eu posso me lembrar de Deus. Terminou. Aí eu posso me lembrar de Deus. E assim por diante. Né? Agora, eu não posso chegar para alguém e falar assim, a gente está fugindo um pouco do assunto, mas eu estou respeitando o teu tempo. Não, aí agora eu dei uma viajada aqui no que você falou, que é outro que eu vou precisar ver 10 vezes. Ah, mas Deus, na realidade, o que ele representa para você? Eu não posso saber, né? Eu não posso te obrigar a saber também, né? Então, Mas como assim, tudo... Marcos? Marcos não, Celso? O que Deus representa para mim, eu tenho uma coisa definida do que ele representa para mim. Você também tem uma coisa definida que ele Mas representa isso para não você. importa, porque eu não vou saber a sua coisa definida. Mas eu posso compartilhar. Pode, mas cada um tem a sua forma. Então, talvez a fala não seria eu não posso saber, né? E sim, cada um tem a sua forma de definir Deus, né? A Isso, não partir do só momento que eu isso. compartilho, Não. você sabe. O que eu quis dizer é que só podemos definir qualquer coisa a partir da unidade, não além dela. Tudo bem. Só a partir da unidade. Só que essa unidade, ela é conhecida, aí sim você começa a entender uma escritura.
Então, você fez uma pergunta, eu vou te dar a tua primeira resposta, mas você meditando, você olhando, você, como você fez, interrogando, né? E etc. Então, existem os princípios baseados no conhecimento dos antigos. E esses princípios, eles estão ramificados em todas as ciências, em todos os comportamentos, em todos os sentimentos, Que porque eles princípio que é esse? estudaram, né? Que princípio que é esse? A gente aprendeu numerologia, não aprendeu? Que era o 1, que era o 2, que era o 3, que era o 4, etc. Aham. Mas isso Esse é está o... em todas as escrituras, né? Então, por exemplo, isso não é segredo, isso é manifestado, só que está mostrado de uma forma dentro de uma ordem, e é isso a dificuldade das pessoas. Tudo que se coloca dentro de uma ordem segue uma sequência. Então, vou abrir o Alcorão aqui, só para a gente meditar alguma coisa sobre essa pergunta que você fez, que não é bem a liberdade que eu quis dizer. Então, por exemplo, está escrito aqui, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Ele me definiu coisas aqui a partir de um primeiro versículo. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Aí é uma questão de fé. Eu não posso obrigar, mas esse é o primeiro versículo. E se eu sair dele, derruba tudo. Porque se eu não tiver a fé que Deus é clemente e misericordioso, eu estou tirando o atributo da onde vai ser começado a contar essa história. Da onde foi feito esse novelo. E eu sou, aí sim, é a primeira vez que eu vou usar a palavra livre. Eu sou livre para ter fé ou não nisso daqui que está escrito. Tá, Certo? então esse livre que você está falando pode se entender como livre arbítrio. Livre é livre. Livre, eu tenho o arbítrio de escolher uma coisa ou outra, pensar uma coisa ou outra, E sentir uma coisa ou outra, sentir uma coisa ou andar outra. para um lugar ou para o outro. Agora, olha só, Celso, eu concordo com você. Espera aí, deixa eu Mas só acabar a lei, calma. tá, tá. Aí o segundo já acabou o primeiro. E o discurso desse primeiro, eu não sei quanto tempo demora para ser feito. Só que por uma lei numerológica, o 1 tem que aparecer de novo no 10. Porque é o mesmo número reduzido a 1. O 10 tem que aparecer de novo no 19, porque 1 mais 9, 10 de novo igual a 1. Então ele vai começar a ter que me justificar que Deus é clemente e misericordioso através de um contexto. Ele vai me ter que dar um contexto que eu chegue a essa conclusão. Por isso que eu falei, espera só um pouquinho. Tá bom. Né? Então, a segunda coisa que ele diz é louvado seja Deus, o Senhor do universo. O que quer dizer Senhor do universo? É o Senhor de toda a criação, né? De todas as coisas que existem. Tudo que existe, a gente pode chamar de universo. O universo envolve todas as coisas. Se ele é o Senhor, todos estão abaixo Dele. dele. Você sabe que eu vou falar um conceito bem profundo para você, mas você é meu aluno e para meus alunos eu dou conceitos profundos. Na matemática, quando você tem um e coloca uma barrinha
o que está abaixo, né, forma uma fração, 1/2. É esse o conceito. Não entendi o conceito. 1/3, 1 dividido por 4, 1 dividido por 5. É uma Sim, tá. unidade que foi dividida, Foi dividida. E aí? foi separada. Isso porque a gente não abarca o Senhor do universo. Então, a nossa mente ela se torna confusa. Esse conceito é muito maior que nós. O processo a gente não alcança. Eu não sei como ele domina todas as coisas. Ele é algo acima, separado e assim por diante. Então, o 2, além de uma questão de fé, propõe também uma função de humildade, recepção a essa informação e etc. Plano direto, plano receptivo, plano ativo, plano receptivo. E já o 3, onde acabaria todas as coisas, está escrito clemente e o misericordioso. Então, está escrito 3 coisas. Ele é clemente e misericordioso, seria a minha conclusão. Cheguei à conclusão que ele é clemente e misericordioso. A pergunta é, no passado já tinham chegado a essa conclusão ou não? Eu acho que Já. sim. Acho que Senão não sim. estaria escrito. Escrito, hein? Se está escrito, é porque já chegaram a essa conclusão, né? Certo. E aí eu tenho liberdade. E aí eu sou livre. Eu posso ser confirmador dessa informação ou posso ir contra essa informação. E não adianta eu dizer que eu sou confirmador quando meu coração não bate por isso. Quando isso for só algo intelectual e assim por diante. Né? Certo. Não adianta. Então, obviamente que clemente e misericordioso, como está colocado aqui, né, é uma questão de fé. Fé. Eu não posso obrigar ninguém a acreditar nisso, né? Até aí tudo bem ou não? E aqui tudo bem. Então, olha a dificuldade que a gente tem de ser livre quando a gente já tem outros pensamentos. Se já tem outros sentimentos. Por quê? Porque eles formam uma cadeia que nos prendem, que nos Ou que nos fixam guia. numa concepção, né? Nos prende ou nos guiam. Sem dúvida, mas quando dizendo te prendem, por exemplo, se eu acredito que Deus é clemente e misericordioso, essa prisão até pode ser uma coisa boa em relação a estudar o Alcorão, né? É nisso É, que eu vou me fixar. É nisso que eu vou começar. Por que que ele é clemente e misericordioso? Né? Mas será que a Bíblia diz que ele é clemente e misericordioso? Talvez só por quem tem uma ação aqui. Louvado seja Deus, Senhor do universo. Então, talvez, porque eu não sei o fim das coisas. Por que eu não sei o fim das coisas? Porque a partir do número 1, eu tenho uma integral. Eu tenho 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 até o infinito. Então, não sei quanto tempo demorou para a pessoa chegar à conclusão que esse Deus é clemente e misericordioso. Misericordioso. E também não sei se a pessoa chegou a essa conclusão que Deus é clemente e misericordioso. E também não sei a forma que ele chegou a essa conclusão, que ele é clemente e misericordioso. Certo? Certo. Até aí Ele alguma dúvida? Ah, o Alcorão, né, o que está escrito no Alcorão, foi recebido por alguém, por uma entidade superior que trouxe isso, certo? Sim, mas será que a gente precisa realmente de uma entidade superior ou milhões de homens já estudaram tudo isso há muito tempo? Eu acho que os dois, né? Hã? Eu acho que os dois. Você Então, precisa de uma origem e depois muita gente estudou isso por muito tempo. Os dois. isso, exatamente. Então, não é só o mundo invisível que comprova que Deus é bom. Os seres humanos também podem comprovar que Deus é bom. Sim. Mas, no número 4 já é mais complicado, porque está escrito soberano do dia do juízo, né? E quando a Vai gente ter o fala dia do juízo, né? liberdade, eu tenho que analisar a liberdade dentro de um juízo a partir daqui. Então, quando a gente diz ser livre, é uma palavra sem valor numérico, sem conhecimento, sem nada. É diferente de eu aceitar uma doutrina sagrada. Com Então, quando certeza. a gente aceita algo, já percebeu que você, para aceitar algo, você tem que olhar de frente? Vira o rosto para mim, vê se eu acho que você está aceitando algo. Dá as costas para mim e você acha que eu acho que você está aceitando algo. Então, quando você aceita algo, você está afirmando o que no fundo? Que aquilo é uma verdade para mim. Que mais? Que eu vou seguir aquilo, que eu vou buscar viver em relação aquilo que é uma verdade para mim, como uma métrica, né? Eu imagino por aí. Olha que interessante, você, sem perceber, você está fazendo um compromisso, Isso, claro. né? E então, a partir do momento que eu penso em juízo, eu estou me comprometendo, né? Então, dentro do conhecimento, ou dentro da liberdade, essa liberdade, ela às vezes não está ausente de compromissos. Ser livre não é não ser compromissado, né? Porque a liberdade, ela é conquistada através de uma determinada conduta, Claro, certo ou não? certo. Será que a gente pensa assim?
No início, não. A gente não sabe quando começou a pensar assim, né? É. Mas os velhos, os que passaram sobre nós, muitos foram perdendo a liberdade, né? A gente pode Sim. ver muitas pessoas da nossa idade que já foram perdendo a liberdade, né? E a gente tem que estar pensando o que conduziu eles a perderem a liberdade. O que Talvez o que conduz está escrito aqui, a falta do juízo. isso? Ah, com certeza. Né? Com certeza, né? Se a pessoa perde o juízo dela, ela perde a liberdade dela, né? Não seria assim, se não existisse outras pessoas, não seria assim, concorda ou não? Concordo, Hã? concordo. Tipo, se eu perdi a liberdade, a gente pode calcular qualquer palavra, né? Sem exceção, dentro do que a gente está conversando, que é espiritualmente, é porque falta juízo, né? Mas, vou colocar outra palavra aqui. Quando a gente, então, vou fazer duas comparações. Que o sufismo interfere nisso? O quê? Sufismo. Sufismo é a ciência mística dos islãs. É o Tá, misticismo dos islãs. mas quando você tem as histórias na mente da gente, elas são igual ao sufismo. Eu não sei se é sulfismo ou sufismo. Ah, tá, falando do sofismo. É sofismo, não Isso, sofismo. isso. Sofismo seria os dogmas, né? Seriam as... Acho que é isso, né? Sofismático, né? É, Acreditar em determinadas crenças, não é isso? isso. Está preso a determinadas crenças. Então, Que é 33. pensando junto, né? A diferença nossa para o reino animal é o nosso juízo moral. É o nosso juízo que nos diferencia, é o nosso juízo moral, Uhum. né? Então, eu me colocar juízo como ser humano seria algo muito natural, não é ou não? Sim. Porque eu posso estar tentando a liberdade dos outros, né? No momento que eu estou atentando à liberdade dos outros, eu posso estar agindo como um animal. E um animal, não existe esse versículo para ele, soberano do dia do juízo. Porque não faz o mínimo sentido. Qual é o sentido que faz um animal esse versículo? Não, nenhum, né? Então, o número 3, que já diz o começo, meio e fim de todas as coisas, e que no 21 tem que fechar um ciclo, né?
nós somos os únicos seres abaixo de nós que podemos colocar juízos em nós Mesmos. mesmos. Qual a primeira letra de consciência? C, né? C. Quanto vale C? 3. Isso. Então, esse C em consciência está dizendo: aqui está o começo, o meio E o e o fim. fim. Do quê? Da sua conduta moral. Interessante, né? Claro, Hã? com certeza. Já está entendendo esse ser livre? Então tá, a gente tem uma conduta moral e a nossa conduta moral, uma própria palavra diz, tinha que estar voltada para o amor, Sim, né? é, Ou para o bem, né? isso. Ótimo, né? Então, é interessante que a palavra moral tem as letras de amor, né? Sim, Então, nós seres humanos, voltando àquele conceito um pouco pragmático, né, que a gente está tendo, né? Quando colocamos aqui soberano do dia do juízo, para nós era um sentido de orgulho. Nós teríamos que sentir orgulho por saber que nós temos um juízo. Pois nós, seres humanos, a saber que temos um juízo, significa também que nós, seres humanos, não somos tratados como animais. Que podemos nos corrigir sem violência, né? É interessante porque eu não entendo disso, porque eu sou muito burro para entender certas coisas, e eu me confesso em relação a isso. Mas, por exemplo, as palavras elas têm tantos segredos, tantos segredos, tantos segredos, que a palavra iso, só iso, tem exatamente o valor de 50, que é o mesmo valor de moral. E eu sei que todas as palavras têm segredos e são acrósticos. Por isso que eu coloquei juízo moral. E mais, a partir do momento que eu tenho juízo moral, eu sou chamado de filho. Eu estou Hum, filiado à condição humana, né? E ninguém fala escravo de Deus. Quando a gente se dirige ao ser humano, a gente fala, olha, ser humano é filho de Deus também. E quando eu coloco que ele pode ser filho de Deus, eu posso herdar. Herdar o quê? A clemência e a misericórdia. Até aí tudo bem ou não? aham, Está fazendo sentido? tá. Né?
Então, sempre que a Bíblia fala, ou o Alcorão fala, e quando deparam com os fiéis, para ele ser fiel a Deus, para uma pessoa ser fiel a Deus, ela sempre tem que voltar para onde? Para o início. Clemente e misericordioso. Hum. Porque se eu esqueci que Deus é clemente e misericordioso, eu perdi o fio, eu perdi o ponto, eu perdi o centro de atenção. Pedra de topo da história. Isso. O alicerce Consequen- fundamental. Consequentemente, você perde a bem-aventurança. Perde tudo. Pode recuperar, porque está escrito que Deus é o clemente Mente. e misericordioso. Então, eu sou livre, mas será que eu sou tão livre assim? Dentro desse contexto, não, né? Porque você Não. a todo momento você tem um caminho a seguir, né? Isso está ficando cada vez mais claro. Existe uma ordem aí acima que você tem que seguir essa ordem se você quiser tá num outro momento da sua vida, né? Inclusive até fora dessa brincadeira que é isso aqui, né? Exatamente. Concorda? Né? Eu não posso mais mudar. Né? Então, assim, eu sou livre para ser bom. Eu não sou livre para qualquer coisa. Mas se eu sou livre para ser bom, eu sei que daí eu posso receber essa herança. Porque Deus vai me dar essa herança se eu for bom. Né? Com certeza. Mas isso é um conceito moral ou não? Isso é um conceito moral, com certeza. E quem não acredita? Ele está É livre porque para não... não receber. E também porque não tem conhecimento, né? Isso, mas ele está livre para receber ou não receber? Ele está livre para receber. Para não receber a misericórdia. Aí está livre para não receber a misericórdia, com certeza. É, exatamente. Né? Nossa, Celso, é um negócio muito doido isso, cara. Você pensar no contexto da humanidade, é, como que a grande maioria das pessoas estão muito distantes do conhecimento verdadeiro, né? E que ele não é tão difícil, né? Ele não é, ele realmente, você está certo, ele não é difícil, sabe? Mas tem um porém aí nessa história. E que porém é esse? Como nós fomos extremamente formatados, e essa formatação está em níveis tão profundos dentro do nosso ser, ele se torna difícil. Né? Olha, né? Nós começamos um telefonema hoje com você falando, poxa, os ataques estão intensos, Isso, né? Mas como isso. é que raio de ataque? Tá tendo bomba? Tá tendo guerra? Não, não tá tendo nada. Mas quer dizer, tem alguém que tem um conhecimento tão profundo que eu não tenho, que talvez você também não tenha, da estrutura desse corpo, desse ser, que ele sabe mexer em coisas aqui que faz a gente agir fora do livre-arbítrio,
porque vem tanta história na cabeça, por isso que não é tão simples. Perfeito. Mas a partir do momento que você contempla um livro sagrado, Ah, você começou a se comprometer. certo. O que é isso? Olha, eu quero ter esse comportamento agora. Eu quero ter o comportamento de uma pessoa clemente e misericordiosa. Passou o pensamento pela sua cabeça ou não? Passou. Fixou às vezes como um prego? Fixou. Então você está começando a se comprometer. Agora, entre você se comprometer e você conseguir agir estritamente como aquilo, tem um espaço, Exatamente, né? mas olha como a vida ela é sutil. Isso é sutil que eu falei, não é ou não? Não é uma coisa simples, né? Certo? Não é uma coisa assim, ah, isso aqui é simples, isso aqui é óbvio. Não, nada disso é óbvio nem simples, né? Tudo que a gente está falando não é óbvio e não é simples. Aham. Mas acontece ou não? Acontece. Né? Por quê? Porque a partir do momento que eu consigo sentir que eu falo, nossa, como seria bom mesmo se eu fosse uma pessoa boa, né? Como seria bom se eu fosse uma pessoa clemente ou misericordiosa? Como será que seria minha vida se o tempo todo eu fizesse o bem e assim por diante, né? Então, o livro sagrado, ele não é o que as pessoas pensam. Ele é um comprometimento invisível. Uhum. Porque ele tem praticamente uma hipnose em outro nível. Ele não é uma coisa que não tem poder, ele tem poder. Com certeza. Hã? Com certeza. Porque ele é sagrado. Então, ele toca na sua consciência. Né? Então, aí eu tenho já não tenho só uma liberdade, eu já não sou mais livre. Eu tenho uma liberdade, mas agora eu também tenho um juízo. E normalmente esse juízo está sendo restaurado. Prado. Então quer dizer, na verdade, a gente nunca foi livre, né? Não. Nunca foi livre. Não tem nada de liberdade. Você está aqui, ó, até aqui, tem essa escritura, você tem que seguir esse negócio aqui. Se você não seguir, vai ter o juízo, você está fudido nesse negócio, com perdão da expressão, né? E você está aqui porque você se ferrou lá em cima e na hora certa você não fez o que devia ter sido feito, agora você está aqui, ou pelo menos um prolongamento seu, né? Na realidade, você tá no berço das almas, lá deitado, e está numa projeção aqui embaixo, Isso. certo? Vivendo isso por quê? Porque você não fez o que devia ter sido feito lá na hora que você devia ter. Você ficou em dúvida. E o não feito tem vários graus, né? Tem uns que agiu contra, tem uns que pensou, outros que só ficou em cima do muro. Veio todo mundo aqui. Vai lá nessa Matrix lá para você aprender. Interessante, né? Como não é tão simples.
Então, isso é extremamente sutil e invisível, porque eu não estou vendo a tua consciência. Inclusive, a gente acredita que tudo isso aqui é real, né? Que é uma produção da nossa consciência, da nossa mente, né? Que o mundo é mental, já diria Isso, Trismegisto. isso. Bom, essa aula eu vou ter que mandar pro meu, que ficou ótima, pro meu YouTube, mas a conversa nossa foi essa, né? A liberdade para o ser humano não existe sem juízo. O juízo já está nas escrituras Sagradas. sagradas. Entendendo o passado e os velhos, eu vou querer ir para o novo. Porque se eu for ver o resultado de todas as pessoas que saíram do caminho e comparar com as escrituras, porque eu estou usando elas agora como parâmetro de juízo moral, né? Eu vou chegar à conclusão, não fizeram bom negócio. É verdade. Isso vai continuar secreto? Vai. Porque depende da consciência, e a consciência não é algo visível. Não é algo visível e depende dela estar pronta também ou não, né? Né? Porque às vezes você tem um conhecimento e você quer passar, por mais simples e óbvio que ele seja, e você fala com alguém e você só distancia mais essa pessoa. Por quê? Porque a consciência não está pronta para aquilo. Isso. Então, sim, somos livres para fazer o bem e somos livres para evitar o mal, né? Somos livres para dar a costa para Deus? Não, Somos livres para mentir? não, Somos livres para enganar? não. Porque um dia pode pesar na nossa consciência e certamente vai Vai pesar. pesar. É verdade. Eu rio porque é extremamente complexo E simples, né? e dramático, né? É, Claro. Falamos do 21. Por que falamos? Porque a gente está dizendo que se a gente estudar 21 etapas, baseado nas escrituras sagrado. sagradas, não é em qualquer lugar, a gente vai ver que ela está criando uma receita de bolo. Para quê? Para a nossa consciência ser restaurada. Voltar para o plano original. Né? Está voltando para o plano original. O caminho é estreito? É, A porta é estreita? é. Eu também Estreita, acho. estreita e baixinha ainda. Porque nós, seres humanos, né, dialogamos sobre consciência moral baseado em escrituras Normalmente não. e de forma imparcial, Não. então é um longo caminho. É um longo caminho. É uma jornada longa, é um caminho distante de volta para quem? Quem que é o rei do juízo dentro do nosso corpo humano?
Quem que é o rei do juízo no nosso corpo humano? É o Isso, o coração? o coração. Então, qual é o órgão que se nutre da sabedoria dos ensinamentos sagrados? Coração. O coração. E se você não der alimento para Ele padece. ele fica satisfeito? Não. Ele vai reclamar? Vai. Ele vai se manifestar? Vai. Isso, De várias formas. exatamente. Somos livres para fazer maldade para o nosso coração também? Não. Mas a gente Somos. faz. A Mas gente será que faz. isso é inteligente? Não. A gente não é livre para fazer, mas a gente faz. Então, tudo começa e termina onde? No nosso coração. Nosso coração. Porque é por ele que eu posso entrar na consciência e conhecer seus juízos morais. A Escritura já sabe de tudo isso? Já. Há milhares de De ano. anos. Então, para encerrar esse assunto bem prolongado, por sinal, né? É. Até um pouco cansativo, eu Não, eu não acho cansativo, não. Toda vez que for fazer pesquisa agora tem que colocar um asterisco, né? tenho. É tão bonito que tem um trecho que diz assim, né? Eu gosto da escritura porque é linda demais e a forma que é colocada é extremamente assim mágica, não tem palavras, porque ela é tão rica, né? E ao mesmo tempo é calculada, né? É exata, né? E etc. Então tem um trecho que eu acho muito bonito, que é esse que a gente vai olhar agora, e diz assim, né? Que tenho grande tristeza e incessante dor no No meu coração, no meu coração. coração. Eu não falo dor no estômago, eu não falo dor no pé, eu não falo dor no antebraço, mas agora você lendo, estudando o que a gente está estudando, é porque um dos motivos, eu não sei qual que é, pode ser inúmeros motivos, mas é porque está me faltando consciência, né? Eu não estou me nutrindo verdadeiramente do que faria eu feliz, né? Celso, Outro, deixa eu só te perguntar uma coisa. E quando você tem a consciência e você não consegue agir 100% em relação a ela? Por exemplo, há um instante atrás da aula, a minha companheira me ligou, falando de um caso lá que estava acontecendo e aí eu emiti um uma, parecer. uma opinião que, obviamente, acabou sendo um julgamento, uma crítica, né, em função do que ela estava falando, que não era uma coisa bacana, né? Então, mas eu tenho a consciência de que eu não devo fazer isso. Isso é treinamento, né? Treinamento. Isso é exercício, né? Você não fez por mal. Mas eu tinha Então, você já consciência, está. cara. Mas eu Não é tinha o problema. Você não consciência. está fazendo por mal. Você errou,
A forma de se avaliar alguma coisa, por exemplo. Qual a diferença? Você vai melhorar. Você pode ainda falar para, olha, não era isso que eu queria, eu não queria magoar o seu coração, né? E etc. Mas eu não agi da forma correta, talvez, e assim por diante. O mais importante é eu entender isso, né? A gente está aqui para evoluir o nosso coração. Só que isso é um caminho. A gente está caminhando para isso, né? Então, se eu começar a estudar as escrituras, né? E perceber que elas estão escritas nas tábuas de carne do coração. Né? Aqui, ó, nas tábuas de carne do coração. Coríntios. Então, Cristo, a carta de Cristo, ou o Novo Testamento, ou as Escrituras Sagradas, ela está atingindo um lugar específico, que é o nosso coração. E daí, no fundo, você fala, Deus verdadeiramente está entre vós. Então, da mesma forma que a gente vamos encerrar essa conversa, encerrar esse vídeo também, agradecer você por permitir colocar no YouTube, Opa, né? sim. Mas o coração é lá que está a chave da nossa vida e morte. E o que as escrituras querem fazer? Fazer esse coração se tornar bem-aventurado. Bem-aventurado. Fazer essa alma ser verdadeiramente livre. Iluminar esse espírito e assim por diante. Somos livres, mas temos juízo. É uma liberdade inteira pela metade, né? Fica com Deus, irmão. Fica com Deus, Celso. Obrigado, pessoal aí do YouTube. Gratidão. Valeu, gratidão a todos aí. Isso ajude a abrir o coração, né? Exatamente. Que assim seja. Que seja.